Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz, o shalom de Deus adentre os nossos corações, as nossas casas, conforte o nosso ser e nos faça cada vez mais estar diante do Senhor, diante do irmão, se não fisicamente, mas na intercessão, na oração. Hoje, dia 3 de abril, sexta-feira da quinta semana da Quaresma, nos reunimos mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. O evangelho de hoje está localizado em João 10, os versículos 31 a 42. Ouçamos então a palavra do evangelho de hoje. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo glória a vós, Senhor. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje já não está mais no contexto da festa das tendas, que nós passamos tantos dias analisando e estudando, mas se apresenta em outro contexto festivo. Agora a festa da dedicação. Se nós pegarmos as nossas Bíblias e formos a João 10, 22, perceberemos então, houve então a festa da dedicação em Jerusalém. A festa da dedicação é uma festa que marca a retomada do templo, quando Antíoco Epífanes construiu no templo de Jerusalém uma imagem idolátrica, chamada muitas vezes de desolação. Esta imagem era basicamente o ápice da idolatria que se impôs na vida judaica, atingindo o coração mesmo do povo, com o seu desejo de helenizar, ou seja, de impor a cultura grega sobre todos os seus subjugados. Colocou ali em Israel a aflição da desolação, no coração mesmo do povo de Israel, no templo, uma imagem provavelmente de Zeus. Mas o que é interessante perceber diante disso? Nós estamos em um contexto de retomada da verdade, de purificação do templo, de uma retomada da fé judaica. E ali Jesus continua o seu discurso, mais uma vez entra em questão acerca da identidade de Jesus, como diz inclusive o versículo 24: se és o Cristo, dize-nos abertamente. Então é dentro desse contexto que nós estamos inseridos. E a atitude dos judeus
de pegar pedra e apedrejar Jesus novamente, esse é o desejo, inclusive o mesmo desejo que terminou o Evangelho de ontem. Esse desejo é motivado por causa de uma palavra de Jesus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então essa afirmação é tida pelos os fariseus, pelos adversários de Jesus, como uma afirmação blasfematória. Como é que ele afirma ser um com o nosso Deus, ser ter o mesmo patamar, entre aspas, né? E é aí que eles se chocam, eles se escandalizam e mais uma vez tentam apedrejar Jesus. É esse então o nosso ponto de partida, a afirmação de que Jesus e o Pai são um. Ora, continua: por ordem do Pai, eu mostrei muitas obras boas. Se nós tomarmos o Evangelho de João como um todo, 21 capítulos, estamos aqui praticamente na metade do Evangelho. E nessa metade, Jesus já realizou várias obras. Obras que, na verdade, o evangelista João, ou o Evangelho de João, prefere chamar não de milagres, mas de sinais. O texto de João é todo elaborado a partir dessa lógica. E até aqui, Jesus já realizou 6 sinais. Esses sinais têm como objetivo levar à fé, fazer com que todos se empreguem em aderir ao projeto de Jesus. Mas, até então, esse projeto está sendo rechaçado, está encontrando resistência no coração irresoluto dos judeus. E é aí que então Jesus pergunta: eu já fiz várias obras, várias boas obras, vários sinais, por quais deles vocês, ou por qual deles vocês querem me apedrejar? A resposta então é: nós não queremos apedrejar por essas obras, afinal de contas, essas obras são boas e mais do que isso, na teologia de João elas denotam que Jesus é realmente enviado do Pai. Ele faz as obras que viu o Pai fazer. E é por isso que eles não podem, os judeus não podem simplesmente acusá-lo a partir dessas obras. Eles acusam a partir das palavras, daquilo que Jesus fala de si. Ele blasfema porque, sendo um homem, se faz como Deus, se faz semelhante a Deus. E aqui, obviamente, Jesus vai levantar a sua argumentação. Nós estamos quase que num contexto ali de um tribunal judicial, e Jesus vai então levantar a sua argumentação, uma argumentação tipicamente judaica que nós chamamos do menor para o maior. Jesus, obviamente, como está lidando com mestres da lei, ele parte da Escritura. A argumentação fora da Escritura não tem valor algum, mas ele parte da Escritura para se defender e mais ainda para questionar a atitude daquelas pessoas. Jesus diz: acaso não está escrito na lei de vocês, na palavra, na lei de Israel, no texto sagrado, não está escrito: eu disse, vós sois deuses? Essa é uma citação literal do Salmo 82, versículo 6, que está dito: Deus falou aos juízes, eu disse, ó juízes, vós sois deuses. Então, para que nós possamos entender um pouco essa argumentação, ou essa afirmação do Salmo e de Jesus, precisamos fazer um percurso. O percurso começa lá no livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 6, que afirma: os israelitas devem ir diante de Deus para apresentar as suas causas. Obviamente não se tratava literalmente de ir diante de Deus, mas diante de uma contenda, em face a uma disputa, os israelitas se apresentariam aos juízes que deveriam dar uma sentença, e essa sentença eles acreditavam que provinha do próprio Deus. É isso inclusive que está escrito em Deuteronômio 1,17, segundo o qual os israelitas devem ir diante de Deus também, e é Deus mesmo quem dá a sentença. A sentença, essa afirmação de que ela vem de Deus,
pressupõe então a justiça, a equidade e o desejo de fazer o bem a todos, independentemente de quem seja, assim como a ideia de imparcialidade. Então, percebemos mais uma vez que quem dava a sentença não era simplesmente Deus falando do céu, mas Deus na pessoa dos juízes, dos magistrados de Jerusalém, que deveriam, aliás, de Israel, que deveriam então propor uma sentença justa. Mais uma vez, Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 17, vai tratar a ideia de que essa sentença, essa causa é apresentada diante de Deus. Portanto, é a partir desse raciocínio que dos juízes provém a palavra de Deus, que a própria sentença deles é uma sentença de Deus, é que o salmista diz: juízes, vossos deuses, vocês devem praticar a justiça tal qual o Senhor seu Deus. Agora, Jesus parte então para a argumentação rabínica. Se os juízes, que são apenas seres humanos, responsáveis por praticar a justiça e o direito, se eles são chamados de deuses, com muito mais razão, eu, o enviado do Pai, o Messias bendito, posso ser chamado de filho de Deus. Eu posso ser verdadeiramente reconhecido assim. Agora, quando o texto bíblico fala dos juízes como deuses, não se trata de uma argumentação ontológica, ou seja, literalmente eles são deuses, seres superiores, mas é uma linguagem metafórica que expressa diríamos assim, a origem divina da missão deles. Deus os escolheu para aquela missão de estabelecer a justiça e o direito. Contudo, com Jesus essa realidade é muito mais plausível, muito mais verdadeira, porque ele não apenas realiza a verdade, ele realiza as obras do Pai, ele dá testemunho do Pai, ele é a palavra encarnada, ele é o Messias bendito, e assim é muito mais plausível que digamos a Jesus: vós sois Deus, ou tu és Deus, do que aos juízes. Então, se é possível falar para o menor, os juízes, muito mais plausível é falar a Jesus Cristo. E assim ele argumenta para com os judeus que o acusam de blasfêmia. Diante disso, Jesus então questiona: quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, ele é o consagrado, o ungido, o enviado, então podemos sim dizer isso dele, não há problema, não há blasfêmia. Agora, Jesus então lança uma contra-argumentação para com eles. Ora, se eu não fizesse as obras do meu Pai, vocês poderiam não acreditar, vocês poderiam questionar, mas as obras que eu faço são fatos, e contra fatos não há argumentos. Manifestam claramente quem sou eu, quem me enviou, mas mesmo assim vocês continuam irresolutos, fechados, trancafiados na argumentação de vocês. Agora, como eu faço essas obras, vocês deveriam acreditar. Se vocês não acreditam na minha argumentação, na minha fala, acreditem naquilo que é visto. Acreditem naquilo que vocês veem. Jesus apela então para os sinais que foram feitos ao longo do Evangelho. Já são 6 sinais e mesmo assim o povo não se converte, os judeus não se convertem. Agora falta apenas um último sinal. Para quem ainda não estudou o Evangelho de João, o Evangelho de João é elaborado numa espécie de um dístico, como se fosse uma janela de 2 lados. Tá? O primeiro lado trata-se do livro dos sinais, no qual Jesus realiza 7 sinais, e o último sinal é a ressurreição ou a reanimação de Lázaro. E depois nós temos o livro da glória, que vai tratar especificamente da hora de Jesus Cristo. Então, Jesus já está mais na metade de sua caminhada, praticamente, e os judeus
os fariseus ainda não se converteram, ainda não aceitaram a sua argumentação. Argumentação não apenas com palavras, mas principalmente com obras. Ora, esse tema da argumentação de Jesus como Deus é interessante porque nos faz entrar, aliás, não só de Jesus, mas como ser humano, como Deus, é importante porque nos lembra imediatamente um tema que é muito caro à teologia oriental, muitas vezes não tão presente na teologia ocidental, mas que vale a pena conhecermos, aquilo que nós chamamos de deificação ou theosis. Para a teologia oriental, o ser humano deve entrar em um processo de configuração a Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. É o Espírito inflama em nós um processo de aproximação, de configuração a Deus, fazendo então nascer no nosso coração uma vida divina. E por isso nós aproveitamos a afirmação lá do Salmo, vós sois deuses, para entender que isso também toca a nossa vida, toca o nosso ser. A ação do Espírito na nossa vida é por uma deificação, quer dizer, para que as nossas obras sejam também as obras do Pai, para que em nossa vida se instale uma vida divina, para que nós sejamos de fato imagem e semelhança de Deus. Segundo essa perspectiva oriental, mas também católica, entramos em um processo para nos aproximar de Deus, e esse processo configura-se em 3 passos. O primeiro deles é chamado de catarsis, ou purificação. É quando o ser humano se depara com a fragilidade do seu erro, do seu pecado, e decide então mudar de vida, decide então experimentar algo novo. A graça de Deus toca o nosso ser e nos convida a uma mudança, a uma realidade diferente. Primeiro passo. O segundo passo, chamado de teoria ou iluminação, é quando a graça de Deus já toca o nosso ser a ponto dessa mudança ser apenas não um desejo, não apenas a necessidade, mas principalmente já uma prática. Nós visualizamos de fato aquilo que Deus quer e sonha para nós. E a partir de então nós buscamos o terceiro passo, que é a santidade ou a ressurreição. Uma vida nova em Cristo. A partir do Espírito Santo, mudamos a nossa prática, convertemos o nosso coração e agimos conforme Deus quer e pede de cada um de nós. Ou seja, uma vida ressuscitada em Deus. Ressurreição essa que não é simplesmente guardada para o último dia. A ressurreição cristã começa já com a ressurreição de Cristo. A partir do momento que Cristo ressuscita, nós somos chamados agora a viver uma vida ressuscitada em Cristo. Lógico que essa vida ela ainda é acometida de uma reserva mistérica. Mistérica não é a vida ressuscitada plenamente. Estamos aqui naquilo que a escatologia chama de tensão escatológica do já e do ainda não. Já devemos viver a esperança da ressurreição, que é iluminado e passa a enxergar muito mais do que os outros. Lembrando inclusive a ideia do batismo, que na igreja primitiva era chamada muitas vezes de sacramento da iluminação. Nós agora temos uma nova visão diante de Deus, diante da humanidade. E no domingo último ouvíamos o evangelho da ressurreição de Lázaro, que passa então a ideia de uma vida nova a partir da ação de Deus em cada um de nós. Esse percurso, na verdade, é o percurso humano, o percurso cristão diante de Jesus, que devemos trilhar, que Jesus espera de nós, movidos a partir do Espírito Santo. Voltando então para o texto, mais uma vez digo, estamos vendo um Jesus que já está na metade do seu percurso, mas que a palavra não foi entendida, não foi compreendida por todos. E então
o texto nos diz que os judeus mais uma vez procuram matá-lo, mas ele simplesmente decide mudar. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou de suas mãos. Então, tendo em vista de uma situação ainda mais precária, Jesus simplesmente decide voltar atrás. E o texto apresenta então uma mudança geográfica. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. Essa movimentação de Jesus não é apenas uma movimentação geográfica, mas é também uma movimentação teológica. Jesus volta ao início, ao lugar onde tudo começou. É como se Jesus quisesse dar agora uma nova chance, um recomeço para a sua missão. Não porque ele tenha errado em sua missão, mas porque o coração endurecido dos fariseus não os permitiu compreender, aceitar a palavra e a identidade de Jesus. Então é como se Jesus voltasse para recomeçar e dar uma nova oportunidade. Havia quem atribuísse a João a identidade messiânica. E quando o Evangelho diz claramente que João não realizou nenhum sinal, significa obviamente que ele não é o Messias, mas a palavra dele era a verdade. E se nós formos lembrar lá do prólogo de João mais uma vez, vamos ver que João aparece como testemunha da verdade. Capítulo 1, versículo 7 diz que este, João, veio como testemunho para dar testemunho da luz. Então ele não é o Messias, mas ele é testemunho. Ele é quem prepara o caminho e o coração do povo. Portanto, existe uma diferença clara no envio de João. Ele é o precursor, o que prepara, do envio de Jesus Cristo. Ele é o enviado por excelência. Ele é o Messias, o Filho de Deus que faz as obras que viu o Pai fazer. Então, é por isso que Jesus apela para os seus sinais, porque os sinais são testemunhos visíveis da identidade profunda, messiânica e divina de Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje nos convida a acreditar cada vez mais na palavra de Deus, a entender que essa deificação é o caminho contínuo para nós, de um modo mais específico nesse período que antecede a Semana Santa, nesse período que nós celebraremos ali o eixo fundamental da nossa fé, o Tríduo Pascal. Mais do que nunca é momento de apelarmos ou de desejarmos a santidade e de buscarmos de fato, a partir do Espírito Santo, uma vida nova, purificando, iluminando os nossos olhares e principalmente buscando a nossa santidade em Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a realizar tamanha missão e que Ele nos faça verdadeiramente confiar em Jesus e em suas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.